Hoje foi o dia do apagão no Brasil, né? Apagão nos 9 estados mais Distrito Federal afetados pelo incêndio na subestação lá no Paraná e o apagão da seleção brasileira que tomou 3 gols do Japão em 19 minutos. Não dá. Uma seleção de esporte com esse nível de jogadores que a gente tem, que tá falando em hexacampeonato, que foi lá tirar o técnico do Real Madrid para trazer para cá, não pode. Não pode, não tem pano para passar pro que o Brasil fez no segundo tempo hoje. Não pode, simplesmente não pode. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo. Rapaz do céu, vamos começar do começo. Para não parecer que foi um comentário oportunista em virtude do resultado, resultadista, agora é fácil e tal, eu vou relembrar o início da transmissão de hoje da GETV. Quando eu dizia, olha, estou surpreso com as 8 mudanças do Ancelotti no time. Primeiro porque eu imaginava que ele repetiria a formação para tentar consolidar logo uma maneira de jogar com os titulares, com aqueles que serão os titulares idealmente, né? E segundo porque o adversário, isso está dito na abertura da transmissão, volta aqui no YouTube que você vai ver, eu falei exatamente isso. O adversário de hoje é mais difícil que o de sexta. Então, a lógica de você poupar 8 jogadores ou de você observar outros 8 jogadores é fazer isso, convenhamos, no jogo mais tranquilo para fazer. No jogo mais difícil, você tem que ir com a tua melhor formação, porque você tem que aproveitar uma rara oportunidade de enfrentar um adversário que vai te oferecer algum nível de dificuldade e resistência. E era o caso hoje. Então, de cara, eu já não entendi muito. Não gostei, não concordei, não entendi a decisão do Ancelotti. Ontem tudo caminhava ali para a repetição do time, só trocando o goleiro. A gente até falava disso aqui no vídeo. E, de repente, a mudança foi brutal. Nós mudamos 8 jogadores. Linha de defesa completamente diferente. Os 2 volantes mantidos, ok. Dali do meio para frente, só o Vini. Tudo diferente. O ponta direita diferente, o ponta esquerda diferente, o cara do meio campo diferente, todo mundo diferente. Em relação ao jogo contra a Coreia do Sul. E de cara o Japão já mostrou que era uma seleção de outro nível. Outro nível. Fazendo pressão, né, dando muito trabalho pelos lados do campo. O Nakamura começou o jogo insinuante do lado esquerdo, o Paulo Henrique conseguiu conter, mas aí do outro lado o Kubo, que é jogador de 1 contra 1, infernizou, encheu o saco, e o Carlos Augusto não se saiu bem hoje na marcação pelo lado esquerdo do Brasil. Então era um jogo complicado. O Brasil foi pisar na área do Japão pela primeira vez com 9 minutos. Numa bola que o Matheus Cunha acreditou, depois dela pegar no calcanhar do Vinícius, e ele nem cruza nem chuta. Depois só perto dos 20 que o Brasil vai chegar e tal. Aí saem os gols em jogadas muito inteligentes, de muita qualidade, do Bruno Guimarães para o Paulo Henrique, uma enfiada de bola, uma achada maravilhosa. Paulo Henrique, uma das boas notícias dessa data FIFA, se saiu muito bem, aproveitou, agarrou muito bem a oportunidade. E depois uma bola do Paquetá pelo alto para o Martinelli por elevação. Esse era o fator que desequilibrava o jogo. O Brasil não era superior ao Japão. O Brasil não era um time melhor em campo, próximo do gol. O jogo era difícil. O Brasil tinha dificuldade de pisar na área, de finalizar, de entrar na área e sofria com as escapadas em velocidade do Japão. E aí, 2 lances de muita qualidade deram a destravada, a famosa destravada no jogo. E aí o Brasil vai de boas para o intervalo, absolutamente tranquilo, 2-0, beleza, contendo os avanços do Japão, defesa se comportando muito bem, tudo tranquilo. Aí com 6 minutos do segundo tempo tem a falha do Fabrício Bruno, que é, sim, determinante para o resultado. É a única explicação do resultado? Não. Ele é o único culpado do resultado? Não. Futebol é um esporte coletivo. Porém, o fator determinante que muda a direção do jogo é esse, porque o jogo estava indo para um lado. Quando tem a falha do Fabrício Bruno, muda totalmente para esse lado aqui. Mudou o jogo. Mudou a confiança do Japão e mudou a confiança do Brasil. O Brasil esfarelou em campo.
E esse é um sinal muito preocupante, que talvez ainda seja um reflexo de tudo que o Brasil viveu nesse ciclo e nos anteriores. Isso ainda pode ser uma sequela até mesmo do que aconteceu na Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia. Do famoso apagão, dos famosos 4 minutos. De um time que toma o gol e fala, meu Deus, ó vida, ó céu, acabou tudo. Acabou tudo quando o Brasil tomou o gol hoje. Acabou tudo. E nós estamos falando de uma seleção de caras que jogam em grandes clubes do Brasil e do mundo. A falha individual, ela vai ocorrer. É óbvio, o esporte é feito por seres humanos. Eles vão falhar, eles vão errar, eles vão ter dias ruins, eles vão tomar decisões pontualmente ruins. E você, como grupo, tem que superar isso. Tem que fortalecer o cara e tocar em frente. Falhou o Fabrício Bruno, estava 2-1 Brasil ainda. O Brasil estava ganhando o jogo. Mas o Brasil passou a se comportar como se estivesse perdendo a final da Copa do Mundo, como se tivesse assim, um desastre. E é desastroso o que vem a sequência. São 3 gols sofridos em 19 minutos. Segundo gol, uma jogada lá pelo lado do Carlos Augusto, que sofreu o tempo inteiro na marcação. Pelo lado esquerdo, vem o cruzamento para a área. Nakamura vem, ninguém corta, o Fabrício Bruno sobe, pum, gol. E o terceiro é o escanteio, que eu acho que tem uma distância muito curta do cabeceio, né, do jogador do Japão, Maeda, né? Rapaz, eu esqueci o nome do camarada que fez o terceiro gol. É o artilheiro da Liga Holandesa e o artilheiro do Japão na eliminatória, o Ueda. Pronto, peguei aqui o Ueda. Eu acho que tem uma distância muito curta do Ueda para o Hugo Souza, mas também acho que era possível fazer um gesto técnico melhor do que o Hugo Souza fez. E o Hugo ia tomando um senhor frango depois já desse 3-2 do chute do Tanaka da entrada da área. Que me pareceu aquela coisa da indecisão entre encaixar e espalmar, e aí você quer tomar essa decisão em cima da hora, porque você não está totalmente decidido, e aí você acaba executando mal uma coisa e outra, e quase que a bola entra. Ia ser um frangaço assim histórico. O Brasil ia perder o jogo com 2 falhas bizarríssimas. A falha do Fabrício Bruno, ela é uma falha muito bizarra. Muito, muito. Uma bola absolutamente dominada, tranquila, ele erra, a chuteira prende, ele vai tocar para o lado, toca no adversário. Um horror. Mas é o ponto, voltando. A falha individual, ela acontece. O que não pode acontecer é o time desmilinguir. E aí, no teste emocional, o Brasil não passou. Porque, vamos lá, esse foi o primeiro momento de real dificuldade que o Brasil viveu na era Carlo Ancelotti. Nesses 6 jogos, meia dúzia, hoje foi o 6º. Não vou considerar o jogo contra a Bolívia, então são 5, tá? Porque jogo de dificuldade também, Jorge, porque perdeu lá, 4.000 metros, tá? Vamos tirar esse, vamos combinar? Sobram 5. Em nenhum desses 5, o Brasil passou pelo que passou hoje. Uma falha individual na casa do adversário, um adversário com qualidade que pode te machucar vindo para cima. Porque, vamos lá, quem o Brasil enfrentou até hoje na era Carlo Ancelotti? Vamos olhar as seleções, e aí não é nem só pegar o ranking da FIFA como parâmetro, mas eu acho que é uma boa métrica, tá? É uma boa métrica. O Brasil pegou Equador, Paraguai, Chile, Bolívia, beleza, Coreia do Sul, certo? Nenhuma dessas seleções está à frente do Japão no ranking da FIFA. Nenhuma. O Japão é o 19º, o Brasil é o 6º, o Japão é o 19º no ranking da FIFA. Então, o Brasil pegando o ranking da FIFA como parâmetro, mas você pode usar outro critério, mas o Brasil pegou a seleção mais forte até agora nesses 6 jogos. E não passou do teste.
E no primeiro momento de dificuldade que o jogo apresentou, o Brasil esfarelou. Porque o jogo pode apresentar inúmeros momentos de dificuldade. Pode ser uma falha individual, pode ser um gol contra, pode ser um erro de arbitragem, um pênalti mal marcado, um gol com 1 minuto de jogo. São vários. Uma expulsão, você fica com 10. São vários os cenários adversos. E aí você precisa estar preparado e treinado para lidar com eles. São coisas do jogo. A falha individual, quer criticar o Fabrício Bruno? Beleza. Eu acho que ele merece crítica pelo erro que cometeu. É o lado cruel do futebol, gente. Falei lá na transmissão também. Falei, gente, assim como o camarada que faz o gol da vitória estampa todos os portais, né? Você abre a rede social, só dá o cara. Porra, brabo. Quando erra, vai ter que ter costa larga, ombro largo para aguentar o tranco. Não tem jeito, a crítica vem. Então podemos criticar o Fabrício Bruno, devemos. É uma falha que um cara da seleção brasileira, o cara do Cruzeiro, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro desse ano, não pode cometer. Beleza. Mas o que também não pode acontecer é o time sumir do mapa porque um problema aconteceu, porque as intercorrências ocorrem no jogo. Um gramado encharcado, um gramado molhado, uma chuva, um calorão. Tem tantos fatores, o gandula que some, tem tanta coisa errada que pode dar num jogo de futebol. E aí a experiência, nessa hora, é o que tem que contar. Peraí, cabeça no lugar, controle emocional, inteligência emocional. O Brasil não teve isso. E aí o Brasil tomou 3 gols em 19 minutos, depois quase tomou um frango, e aí na reta final tenta ali, né? O Estevão acho que até que entrou razoavelmente bem, eu não gostei da partida do Luiz Henrique hoje, me decepcionou, e o lance do gol do Matheus Cunha, que é anulado por culpa do Luiz Henrique, pelo impedimento do Luiz Henrique, eu considero inaceitável. E aí, desculpa, adoro o Luiz Henrique, adoro, amo de paixão, né? Tem motivos para isso, inclusive, vocês sabem. Adoro o Luiz Henrique. Mas, pô, irmão, você não pode, num jogo de data FIFA, quando você está concorrendo por vaga para a Copa do Mundo, você está aproveitando, pô, caiu no teu colo uma chance de ser titular, aproveita, irmão. Porque o Estevão vem sendo o titular. Pô, é você ganhou uma chance, começar jogando, mostra serviço. Aí o teu time acabou de tomar a virada, acabou de tomar o 3-2, o Luiz Henrique está desligado olhando para o banco. E o Brasil com a bola, a posse do Brasil. E o movimento básico que o atacante, que o ponta tem que fazer, que o jogador tem que fazer, é atacar, olhar a linha de impedimento, sair do impedimento, e ele morgou na jogada. Morgou. Não pode. E era o lance que evitaria a derrota. Era o lance que evitaria o 3-2, seria um 3-3, e talvez o Brasil pelo menos arrancasse o empate e não ficasse com a marca negativa de ter perdido pela primeira vez na história para o Japão. Mas o Luiz Henrique estava lá morgando. Então, assim, individualmente, Hugo Souza não foi bem, Fabrício Bruno não foi bem, Luiz Henrique não foi bem, Vinícius Júnior não foi bem, não gostei da data FIFA do Vinícius Júnior, de jeito nenhum. Acho uma data FIFA de pouca produção, de baixa produção, de mais erro do que acerto. Tentativa, erro, 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 um acerto aqui. Tentativa, erro, 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 outro acerto ali. Continua o déficit do Vinícius com a camisa da seleção brasileira, isso é um fato, a gente não pode negar. Aí você olha, Carlos Henrique Caio Henrique e Carlos Augusto, entrou um, saiu outro, mudou nada. Quando sai o Carlos Augusto, que estava sofrendo, e entra o Caio Henrique, pouco muda na lateral esquerda do Brasil. Vai se caminhando uma titularidade do Douglas Santos. Porque a concorrência está ajudando o Douglas Santos. O Douglas Santos faz o feijão com arroz, não erra passe, recompõe bem, segura a onda, pá, quando precisa sobe um pouquinho, não compromete. E os concorrentes, pô, ninguém vai bem. O Carlos Augusto hoje não foi bem. Também não gostei da partida do Carlos Augusto. Richarlison veio do segundo tempo. Agora eu estou falando dos aspectos individuais, tá? Falei do coletivo, falei do psicológico, falei da desarrumação. Agora vamos falar do aspecto individual. Estou citando vários nomes aqui. Richarlison. O Richarlison perde um gol de cabeça, sozinho, sobe sozinho, na pequena área, porque ele não consegue fazer o gesto técnico correto do cabeceio.
Eu acho que é muito complicado hoje você achar defesa para a convocação do Richarlison na seleção brasileira. Eu sei que todo treinador tem a sua cota teimosia. Eu acho que o Richarlison, ele não é a cota pandeiro. A cota Daniel Alves, do Tite, eu acho que não é a cota pandeiro. Nem é, sei lá, uma eventual cota Neymar. Vou levar pela dor de cabeça porque tá todo mundo cobrando. Também não acho. Também não acho. Mas está virando a cota teimosia do Ancelotti. Teimosia. O Richarlison tem 3 gols na temporada. O Richarlison não marca 4 jogos pelo Tottenham. E o Richarlison, com a camisa da seleção, já nessa era Ancelotti, não vem bem. E ele perde um gol hoje, que poderia também evitar a derrota. Poderia ser o 3-3. Também está na conta dele. Claro que está. E na conta do técnico que decidiu levar e decidiu colocar para o jogo. Ele tinha o Igor Jesus no banco. Ele tinha o Igor Jesus como opção, que até entrou contra a Coreia do Sul. Hoje ele olhou o Richarlison. Pelo que ele olhou hoje, pelo que ele olhou na data FIFA de setembro, não dá para convocar o Richarlison em novembro. Você está segurando fila de gente que pode brigar por essa posição. Tem o Caio Jorge aí fazendo um grande campeonato brasileiro. Tem o Pedro aí que, na era Dorival, seria o titular antes da lesão, antes da cirurgia que teve que passar. O próprio Igor Jesus talvez ter mais minutos, não sei. Mas o Richarlison está justificando? Não, eu acho que não. Uma convocação, uma garantia de presença nas convocações, como ele parece ter, porque ele trabalhou com o Ancelotti, no Everton, porra, daí. Então parece ser a cota teimosia que todo treinador de seleção adora ter. Impressionante. Não entrou bem. Bom, o que fica de hoje, o que fica de sexta? Estávamos todos errados quando elogiamos a seleção brasileira depois da goleada sexta-feira contra a Coreia do Sul? Eu acho que não. Desde que o elogio não tenha sido acompanhado do exagero do tipo, segura nós, entrega taço, que é nosso. Acho que ninguém fez isso, né? Eu acho que ninguém fez isso. Exaltar as virtudes de um time numa goleada contra um adversário muito frágil é fazer uma análise. O Brasil se comportou muito bem, teve mobilidade, movimentação, jogadores se entenderam, saíram jogadas, saíram tabelas, até lance de bola parada e ensaiada tinha, hoje nem isso teve. Nem isso apareceu hoje, não vimos uma jogada assim, né? Então, não acho que tenha sido um exagero, mas realmente é um ponto de preocupação. Quando o nível do adversário subiu, mas não subiu muito, subiu 4 posições no ranking, da 23ª seleção, que é a Coreia do Sul, para a 19ª, que é o Japão. Quando o nível subiu uma escadinha, um degrau, o Brasil não passou do teste. O Brasil fez o segundo tempo que fez. Fez o primeiro tempo com algumas dificuldades, mas abriu 2-0, né? A qualidade de passe, a qualidade individual resolveu do primeiro tempo, mas no segundo tempo, e uma seleção do Japão que tinha vários desfalques, tá? Isso é importante dizer também. Muito desfalque. Muito. E o Brasil não se saiu bem. Subiu um pouquinho o nível. E o Brasil foi mal. Vai subir um pouquinho o nível em março? Acho que vai subir um pocão o nível em março. Quando a gente pegar a França. Nossa, aí é outra parada. Vai subir bem o nível em março. E aí, como é que vai ser o comportamento do Brasil? Como é que vai ser? O Brasil vai pegar Senegal agora, né? Senegal e Tunísia. Senegal é a 18ª do ranking. Ela está à frente do Japão, nesse momento, no ranking da FIFA. Como é que vai ser? Vai subir o nível um pouquinho mais, talvez, né? Confesso que não sei sobre a seleção do Senegal, não acompanho, não tenho informações. Estou olhando o ranking aqui. O que eu vejo é que o futebol japonês está num momento fantástico. Fantástico. Né? Uma seleção que na última Copa ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha, né? Caiu para a Croácia nos pênaltis, no detalhe dos pênaltis. Né? Outro dia meteu 4 da Alemanha, ganha do Brasil pela primeira vez na história. Pô, o momento dos caras é maravilhoso. Maravilhoso. Tem um treinador que está lá desde 2018, desde 2017 na Sub-20, aí 2018 ele assume a seleção principal, está conduzindo esse trabalho, é uma seleção que vai para a sua 8ª Copa do Mundo consecutiva. Os caras estão fazendo o trabalho deles bonitinho, direitinho, etapa por etapa, amadurecendo, melhorando no aspecto tático. Formiga chamou a atenção disso hoje no primeiro tempo, e é verdade. O Japão tinha lá a sua proposta de jogo, se protegia defensivamente, usava os pontas em jogadas rápidas e tal. Toma o gol, não sai da estratégia. Toma o segundo gol,
Não sai da estratégia. Em outros tempos, a gente viu uma seleção japonesa muito desesperada, muito ansiosa, né? Saindo do seu plano tático quando tomava um gol, quando passava uma dificuldade no jogo, e aí acabava se expondo demais e levando mais gols. Não vimos isso. É sinal de amadurecimento da seleção japonesa, do futebol japonês como um todo. Então foi só subir um pouquinho o nosso nível que deu ruim? Deu ruim. Mas por que deu ruim, Jorge? O Ancelotti não serve? Não, gente, pelo amor de Deus, ele é o cara que tem que estar aí. Mas para mim os dois principais fatores são o nosso ciclo horroroso, que faz com que no momento agudo a gente não tenha a força coletiva para compensar, né? Porque o trabalho de consolidação de um modelo de jogo, ele leva tempo. É que a galera acha que todo mundo vai ser o Marrocos da última Copa do Mundo, sabe? Chega 3 meses antes, estoura, dá certo. A galera tem muito o vício de tratar a exceção como regra. Então, o normal não é o Ancelotti chegar e em 6 jogos o Brasil tá voando baixo, o Brasil tá... Não é. E aí, quando o individual te deixa na mão, como deixou hoje, mas você tem um coletivo forte, você tem um time estruturado, bem treinado, entrosado, um trabalho de longo prazo, você está mais forte para lidar com essa situação da falha individual. Não é o caso do Brasil. E aí não é só forte taticamente, é forte mentalmente. Os jogadores sabem, o jogador sente que... Puta, vai dar ruim, porque a nossa engrenagem ela ainda está precisando de ajuste. Por uma falha como essa, corre o risco da gente ser engolido. O cara tem essa noção. Isso acontece. Então, infelizmente, é o reflexo desse primeiro ciclo horroroso, e o segundo motivo eu não perco fio, como vocês sabem. A segunda razão, na minha opinião, é a famosa expressão que eu estou usando aqui sobre seleção brasileira. Qual é? É o que temos. É o que temos. Vinícius Júnior, que não vem bem na seleção brasileira faz tempo, é o que temos, por exemplo. Né? É o que temos. Luiz Henrique, é o que temos, a opção de ponta hoje pela direita, junto com o Estevão, concorrendo, é o que nós temos. Então, os laterais esquerdos são esses aí que nós temos. É isso aí que tem. Aí vai ser o Douglas Santos. Douglas Santos empolga, é um lateral exuberante, maravilhoso. Aí o saudosista, porra, nós já tivemos Roberto Carlos, nós já tivemos fulano, já tivemos Nilton Santos. Tá, porra, não é, né? Não é. É o que temos. O que temos é péssimo? Não acho. O que temos é melhor, nos coloca no nível das principais seleções do mundo hoje, principalmente Espanha, França e Argentina, que não à toa são as 3 primeiras do ranking, até Portugal, que está à nossa frente, eu acho que a gente fica um degrauzinho abaixo. Esse é o ponto do é o que temos. Então veja, com o cenário do é o que temos e com o caos que foi o ciclo do Jovem Ed, os primeiros 3 anos do Jovem Ed, de maneira irresponsável à frente da CBF, o resultado é isso aí. É 3-2 para o Japão. E o resultado é a sequência de marcas negativas que o Brasil está quebrando, que o Brasil está alcançando. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias, com o Diniz. Primeira vez que o Brasil perde 3 seguidas na eliminatória. Primeira vez que passa uma eliminatória e não ganha da Venezuela. Primeira vez que perde para o Japão e por aí vai. É só primeira vez negativa. É só primeira vez que toma uma virada. Você sabia? Eu fiquei estarrecido com esse número. E aí só mostra também que, um parêntese aqui, agora uma nota pessoal, como esses jogos loucos, assim, eles me perseguem, cara. Pelo amor de Deus. O Brasil nunca tinha perdido para o Japão. Nunca tinha perdido um jogo em que ele sai ganhando por 2-0. Eu fiquei estarrecido. Nunca o Brasil tomou uma virada de 2-0 para 3-2. Nunca, na sua história, desde que entrou em campo pela primeira vez, nunca o Brasil tomou uma virada depois de abrir 2-0 no placar. Estarrecedor.
absolutamente estarrecedor. O que a gente viu hoje foi muito assustador e eu acho que o tom do Casimiro na entrevista que ele deu ao Carlos Gil na saída de campo foi o tom correto. Não é caça às bruxas, beleza, mas não dá para normalizar. Ele usa uma frase que é muito impactante, que eu acho que é muito feliz. Ele diz assim, é um apagão que pode jogar fora um sonho de criança. Esse tipo de coisa que aconteceu aqui, um apagão de 45 minutos, pode enterrar o sonho de uma vida, que é o sonho de ser campeão do mundo, é disso que ele está falando, é a isso que ele se refere. Perfeito, absolutamente perfeito. Isso não pode acontecer. Mas para isso não acontecer, entenda, é essa reflexão que a gente está provocando no vídeo. Todos esses fatores precisam estar combinados. É a postura, o cara que joga no grande clube, o cara não pode, né, sentir tanto o jogo. Verdade, mas a estrutura coletiva precisa também ajudar. O trabalho de consolidação de uma maneira de jogar precisa ser bem feito e nada disso foi feito no ciclo. Nada. Aí você quer fazer tudo errado e achar que de repente vai dar tudo certo, não é de repente, não é varinha de condão, não é varinha mágica, não é. Eu poderia chegar aqui e fazer um vídeo espinafrando, esbravejando, mas eu não vou fazer isso porque os erros, os maiores erros que resultaram no que a gente viu hoje foram cometidos lá atrás. A gente já gritou pra caramba aqui, já esbravejou, já reclamou, resmungou, zoou o Edinaldo, já fizemos de tudo, as cagadas que ele fez. Agora, meu amigo, é tentar fazer diferente. Só que o tempo para fazer diferente é muito curto. Agora tem Senegal, Tunísia, França, depois Holanda ou Croácia, convocação para a Copa do Mundo, só tem mais 4 jogos. E o Ancelotti disse que a lista que ele quer soltar em março deve ser a lista já da Copa do Mundo. Ele já quer soltar em março a lista ou definitiva ou muito perto da lista que será definitiva. Então não tem muito para onde correr. Agora eu vou insistir nesse ponto do início da transmissão da GETV, do vídeo e da transmissão. É preciso consolidar uma maneira de jogar. É preciso. É importante ter formação e ter variação. Você tem o 4-2-4, você tem o 4-3-3, está tudo bem. Mas você precisa ter uma maneira prioritária, predominante de jogo, treinar, jogar, insistir com ela e apostar nela. Acho que se perdeu uma oportunidade nessa data FIFA de jogar com os titulares e com o 4-2-4 contra o Japão. Acho que a inversão de prioridade tinha que acontecer aí. O Japão era um adversário mais forte, mais difícil de se enfrentar. Então, contra o Japão, o Brasil deveria ter ido com a força máxima. Estou muito calmo para falar isso. Primeiro porque eu não sou vagabundo de ficar indo ao sabor dos ventos. Não sou esse tipo de cara. E porque eu falei isso antes da bola rolar hoje. Antes do jogo começar. Eu acho que o jogo para ir com a galera era hoje. Era hoje. Enfim, então ficam as muitas lições de tudo que aconteceu hoje. Foi feio, tá? Foi feio. E eu acho que é uma derrota que ela tem impacto, porque nós não temos crédito. Ela tem impacto nessa percepção de fora para dentro, e ela tem esse impacto interno também, porque esse é um ponto. Se você está ali, tá vivendo o teu ciclo, as coisas estão indo. Você tropeçou no Japão, é chato, né? Seleção brasileira, qualquer tropeço que tem, é um inferno, é um gigante, é uma pressão gigante. Mas é uma coisa. Outra coisa é do jeito que a gente tá, sabe? Nesse ciclo aí, nós empatamos com Costa Rica na Copa América. Nós fizemos 4 jogos na Copa América, só um prestou. Perdemos pro Paraguai. Não conseguimos ganhar da Venezuela. Aí você perde pro Japão, sabe? Você vai adicionando, você fala, porra, de novo. Mais um. Então você não tem o crédito. Você não tem, tá bom, perder pro Japão, mas o ciclo tá legal. Não tem isso para dizer. Não tem crédito. Não tem crédito. O crédito foi todo jogado fora pelo Jovem End, tá com o nome sujo. Foi parar no Serasa. Torrou o crédito. Agora é correr atrás do prejuízo. É fazer o parcelamento da negociação dessa dívida para ver se consegue pagar até a Copa de 2026. Tá difícil, hein?
Porque as prestações não podem ser suaves, porque o tempo é curto. Tem que ser prestação alta, tem que ser valor alto. Aí ferra o teu fluxo de caixa, aí aperta daqui para resolver ali. É a situação que nós estamos hoje, gente. Infelizmente. É o que temos. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.